Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Bom dia, querido irmão e irmã que me acompanha. Com alegria nos reunimos neste domingo, o 29º do tempo comum, para nossa oração da manhã. Hoje celebramos o Dia das Missões e da obra pontifícia da infância missionária. É um dia que a Igreja no mundo todo recolhe as ofertas dos fiéis para as missões. E você vai ser generoso na sua oferta de hoje, unindo com toda a Igreja, fazer a sua oferta pelas missões. Os que foram à missa ontem à noite, certamente o padre avisou, já deram a sua oferta. E hoje você não vai ficar isento desta obrigação, mesmo que seja pouco que ou pouco, com muita Deus. Dê segundo o impulso do seu coração. É sempre uma graça a gente poder começar o dia alimentados pela palavra de Deus e pelo testemunho dos santos que nos precederam na fé. Este é um domingo de encontro com a perseverança, a fé e a oração. Cumprimento você que me acompanha nesta transmissão e convido-o a abrir o coração para o tema de hoje. Orar em toda ocasião. Santa Teresa de Jesus, cuja memória ainda ressoa neste mês de outubro, e nós vamos falar dela até o último dia deste mês, nos ensinou que a oração não é uma prática ocasional, mas um estado permanente de amizade com Deus. E o Evangelho deste domingo nos recorda exatamente isso, a necessidade de perseverar na oração sem desanimar, como fez a viúva insistente diante do juiz. Tem um livro de Santa Teresa muito importante, você pode encontrar na internet, Moradas, o nome. Moradas ou Castelo Interior. É um livro que mostra esse caminho da amizade com Deus, sobretudo através da oração. O segredo de uma vida de oração está nessa perseverança. Santa Teresa dizia que a oração é como a água que irriga a alma. Quando falta, a terra seca, as flores murcham e o jardim perde a vida. Mas quando a alma se dedica à oração, ainda que breve e simples, recebe continuamente a graça de Deus que a renova. Ela advertia que muitas vezes nos deixamos vencer pelo cansaço e pela falta de gosto na oração, mas é justamente nesses momentos que precisamos ser perseverantes. Mesmo que você esteja com sono, abrindo a boca durante o rosário, durante a missa, insista. Na sua adoração pessoal, vem o sono, vem o cansaço, insista, porque Deus vai reconhecer a sua oração pela sua insistência. O segredo da perseverança de Santa Teresa é a determinada determinação, não desistir nunca, ainda que a oração pareça árida. Se hoje você vai rezar, não está bem, amanhã você não vai rezar, e de repente você acorda, já tem 3 meses que você não reza. É preciso ter essa perseverança. A alma que insiste em buscar a Deus, mesmo na noite escura, descobre que Ele está presente, mesmo quando não o sentimos. Essa insistência humilde abre caminho para que a graça divina realize em nós uma obra profunda. Aplicando isso no nosso cotidiano, no dia a dia da nossa vida, compreendemos que a oração não pode ser limitada a momentos formais. Por exemplo, quando a gente vai à missa dominical, ou a recitação de alguma atividade religiosa, o terço, ladainha. É preciso transformar a vida em oração. No trabalho, no cuidado com a família,
nas pequenas tarefas diárias, em tudo podemos levantar o coração a Deus. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, diz que nós podemos nos santificar pelo trabalho. Fazer do trabalho também um momento de oração. Você está cuidando da casa, cuidando dos meninos, fazendo a comida, lavando roupa, mas um espírito de oração. Você está lá no trabalho, na burocracia, está na oficina, está no hospital, está no serviço público, no seu serviço autônomo, no seu comércio, faça desse esforço um caminho também orante. É preciso ter isso. Orar em toda ocasião é fazer da vida uma constante conversa com o Senhor, é viver na sua santa e amável presença. Hoje, em tempos de tanta agitação, correria e pressa, a oração perseverante se torna um testemunho de fé. Enquanto o mundo prega a rapidez, o imediatismo e os resultados instantâneos, a oração nos ensina o ritmo de Deus, que muitas vezes exige paciência e espera. Santa Teresa dizia: a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. É a verdade. Só Deus basta. Que mais pode dar sentido à nossa vida senão Ele? Outro aspecto importante é que a oração perseverante não é apenas pedir, mas sobretudo permanecer diante de Deus, com confiança. Santa Teresa nos ensina que muitas vezes a oração se transforma em simples olhar de amor. Assim como a viúva da parábola não se calava diante do juiz, nós também não podemos nos calar diante de Deus, apresentando nossas dores, que não são poucas, necessidades, súplicas, mas acima de tudo nos momentos fiéis ao encontro diário, certos de que Ele escuta o coração de cada um de nós. Você que está num câncer terminal, rezar com isso, ter alegria. Eu estou oferecendo a minha vida a Deus. Você que passa as dificuldades no seu matrimônio, entrega isso a Deus em oração. Você que vive dores e mais dores na relação com seus filhos, droga, problemas, prostituição, pornografia, não deixe de orar. Esse domingo é também para nós esse convite à oração e à vida intensa na missão, no coração de uma igreja missionária. Outubro é o mês missionário e o rosário é sua oração característica, como nos lembrou o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Não se faz missão sem oração perseverante. Quem deseja anunciar o Evangelho precisa primeiro permanecer aos pés do Senhor, suplicando como a viúva, insistindo como quem bate na porta, confiando como quem sabe que Deus é fiel. Deus é fiel. Meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha, a oração perseverante é sinal de uma fé madura. Não rezamos para mudar a vontade de Deus, mas para que nos deixemos transformar por Ele. Quem ora sem cessar aprende a olhar o mundo com os olhos de Deus, aprende a viver a vida não na lógica do imediatismo, da correria, da canseira, mas na confiança do amor eterno. Assim nos ensina Santa Teresa e assim os pede hoje a liturgia da Santa Igreja. Vamos para a missa com o coração desarmado, com a alma cheia desta vontade divina em nós, desse agir do Espírito Santo em nós, para que sejamos realmente homens e mulheres da confiança, da determinada determinação, como diz Santa Teresa. Que Deus abençoe você, sua família, esse dia de grande paz.
O evangelho de hoje é de Lucas 18, de 1 a 8. Traz para nós a parábola da viúva insistente. Jesus começa dizendo que era necessário orar sempre, sem jamais desistir. A imagem da viúva diante do juiz injusto é muito forte. Você vai escutar na missa de hoje. Ela não tinha poder, não tinha recursos, mas tinha perseverança. Insistiu tanto que até o juiz, sem coração, acabou atendendo ao seu pedido. A primeira lição é clara. Se até um juiz injusto cedeu diante da insistência, quanto mais Deus, que é Pai bondoso, escutará seus filhos que clamam dia e noite. Não rezamos em vão, ainda que às vezes a resposta parece demorar. O Senhor age no tempo certo e a perseverança na oração é prova da nossa confiança nele. Em segundo lugar, Jesus nos mostra que a oração perseverante é um exercício de fé. Ele conclui a parábola com uma pergunta provocativa. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Aqui entendemos que a perseverança na oração é a expressão da fé viva. Quem crê, não desiste. Quem espera em Deus, não desanima. Essa palavra é para mim, é para você hoje. Sobretudo para você católico que está desanimado, que parece que Deus não responde mais aos seus pedidos, às suas necessidades. Confia, tenha paciência, tenha humildade. Deus age sempre. Nunca desista da oração. Deus age sempre. Por fim, o Evangelho nos desafia a olhar para a nossa vida. Como está a nossa perseverança na oração? Como está a sua vida de reza? Você tem feito isso? Você tem orado? Tem buscado? Somos como a viúva insistente que não desiste diante das dificuldades? Ou como os que desanimam logo no primeiro obstáculo? Santa Teresa de Jesus diria que é preciso avançar com determinada determinação. Orar sempre, mesmo quando não temos vontade, mesmo quando você está triste, desanimado, deprimido, ore. Busque no profundo da sua vida uma jaculatória, uma palavra, um pensamento, uma frase bíblica, um salmo, uma oração. Ore. Não deixe a sua fé necrosar por falta de oração. Não deixe o câncer da descrença, do orgulho, tomar conta da sua vida interior. Haja coragem, corra aos braços de Deus. É essa fidelidade que agrada a Deus e transforma o coração do crente. Confia e faça a experiência. Amém. Te convido a rezarmos juntos. Senhor, ensina-nos a perseverar na oração. Não permitais que desistamos diante das dificuldades ou do silêncio, mas dá-nos a confiança da viúva insistente, a paciência de Santa Teresa e a fé dos mártires. Fazei de nossa vida uma oração constante, para que quando o Filho do Homem vier, nos encontre perseverantes e cheios de fé. Assim seja. Amém. Deus entra na sua casa, na sua vida e te conduza sempre na santa paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de Santa Teresa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desejo para você um abençoado dia do Senhor e uma semana muito ungida juntamente com a sua família. Que os seus trabalhos
sejam iluminados pela presença de Deus. Fique em paz.